Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lester Lucas, sou desenvolvedor de software .NET Netcore. Hoje eu venho aqui para falar sobre o que é ser back-end, o que ser front-end, como melhorar o seu código, como melhorar o seu perfil, tá? E conseguir boas experiências, tá? Bom, back-end. O que é um desenvolvedor back-end? Desenvolvedor back-end é o especialista, é o profissional, tá? Que ele se preocupa com tudo que roda por detrás de uma aplicação, por detrás de um site. Isso realizando a arquitetura do software, a arquitetura do sistema, implementando web APIs, implementando RESTful, tá? Implementando banco de dados, trabalhando na performance da aplicação. Tá? Esse é o back-end, é o que trabalha por detrás de tudo. Tá? Que trabalha ali com o código que será manipulado pelo servidor. Tá? Já o front-end é nada mais que o especialista, o profissional, que vai implementar a parte visual do software, a parte visual do site. Tá? Ele vai trabalhar com tecnologias como HTML, CSS, pode trabalhar com Angular, né, Vue.js, várias tecnologias aí de front-end, mas ele trabalha muito com o visual da aplicação. E aí, a gente tem aí o full stack. O full stack é nada mais que o back-end e o front-end. Tá? Ele tem noções de arquitetura de software, ele tem noções de visual, de UX, né? que é a usabilidade, a experiência do usuário, né? A usabilidade de usuário. Tá? E nisso tudo, tá? O que acontece? O profissional full stack não é o cara que, por exemplo, ele trabalhou 2 anos numa tecnologia, 3 no outro, 5 no outro, não. O full stack, ele tem a visão dos dois lados, tá? Ele tem conceitos, isso é muito importante. Eu tenho observado muito em entrevistas que eu faço para candidatos, que muitas vezes aparecem profissionais que se dizem sênior e que essas pessoas têm 3, 5 anos, 10 anos no máximo. Né? E aí você vai... Eu por ser desenvolvedor também, eu acabo tendo uma crítica não só técnica, mas também conceitual de tudo, do perfil da pessoa. Tá? E eu, numa entrevista de um candidato, eu lembro que eu perguntava sobre arquitetura de software, sobre DDD, MVC, né? E o candidato que me disse ser full stack, ter trabalhado com aplicativo mobile, tudo, ao perguntar sobre arquitetura, ele não soube me explicar. Ele, até um certo momento, quando ele começou a ver que eu estava fazendo perguntas técnicas, ele assumiu que não tinha muito conhecimento da arquitetura. E eu lembro num momento que ele falou assim, não, eu consumo web APIs. Aí eu falei, tudo bem, consome, beleza. Então me explica como que você consome uma web API. E ele não soube me explicar. Vamos pensar comigo. Se você é um desenvolvedor full stack, se você se diz que consome uma web API, com certeza você sabe implementar ou pelo menos fazer a requisição para essa web API. E ainda sabe que ferramenta utilizar para testar essas solicitações à web API. Só que o que
Eu não vou dizer que esse candidato que foi entrevistado, ele estava certo ou errado, tá? E nem vou citar nomes, que isso é muito pessoal. Mas eu estou usando aqui um exemplo para ajudar as pessoas. Nós estamos num momento que é muito frequente o desenvolvedor, em vez de estudar a tecnologia, a linguagem, ele parte logo para o framework. Eu já vi pessoas que sabem trabalhar com Entity Framework Core, que sabem trabalhar com Cake, que é um framework para PHP. Mas, quando a pessoa precisa utilizar o PHP para uma solução sem framework, ou precisa lá criar uma aplicação web sem usar o .NET ou o NetCore, ela tem dificuldades. A questão é que muitas pessoas não têm ideia do que é um framework. Framework do inglês vem de ferramenta de trabalho, ferramenta de automatização. Framework é isso, ele automatiza muita coisa. .NET, framework, o que ele faz? Ele simplesmente cria o esqueleto do projeto web que você precisa, ou do projeto desktop, ou do projeto mobile que você precisa. E ali você vai trabalhando com a estrutura. Ele já monta a estrutura para você. Entendeu? Você quer ver um exemplo de que eu vejo que às vezes os candidatos têm dificuldade? Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, eu aconselho pesquisar, Domain Drive Design, o DDD. DDD é o quê? Ele é uma arquitetura orientada a domínio, tá? Então você tem lá o domain, você tem o repository, você tem o web, né? O web normalmente é a parte visual, que antigamente a gente chamava de GUI. A gente tem, que é General User Interface. A gente tem o DAO, que vem de Data Access Layer, que significa nada mais que camada de acesso a dados. Tá? E a gente tem o BLL, que vem de Business Layer. O que é Business Layer? É nada mais que a camada de negócio. Tá? É um tal negócio, o business da aplicação. As regras de negócio estão implementadas ali. Tá? E o que a gente tem no DDD? A gente tem o quê? A gente tem o app, né? O app, a parte web. A gente tem o repository, que seria o antigo BLL, né? E a gente tem o domínio, né? Que acaba se confundindo com o DAO e BLL, né? Vamos dizer. Beleza. Bom, vocês podem ver que a gente tem similaridade com entre as arquiteturas, tá? E a gente tem o MVC. Mas o que me estranha, muitas vezes a pessoa dizer para mim que conhece a API, mas não sabe descrever como vai consultar. Isso normalmente eu chamo do desenvolvedor que está ligado a conceitos que viu na internet. Leu sobre, mas não vivenciou. Ainda que tudo isso eu esteja falando, você pode ler, ouvir em diversos canais da internet, é necessário você experimentar. E como que se experimenta? Quando a gente está iniciando, ainda nós não temos capacidade de poder criar projetos sozinho. Então nós, normalmente, vamos em busca de códigos já prontos, de sistemas já prontos. Só que ainda me espanta pessoas ainda não terem o costume, por exemplo, de ir no GitHub, tá? Ou Bitbucket, qualquer outra plataforma de versionamento. Me espanta muito uma pessoa que tem 10 anos, no mínimo, não ter código versionado. Por quê? O GitHub é um laboratório.
é onde você contribui com projetos open source, é onde você busca ajuda, é onde você tira suas dúvidas, é onde você está ali com a comunidade. Só para vocês terem ideia, .NET Core é um projeto open source, tá? Que foi criado para tornar o desenvolvimento de software na stack da Microsoft cross-platform, tá? E a gente tem muita gente trabalhando no mundo todo nesse projeto, tá? Assim como o PHP, tá? Tem o projeto Zend, por exemplo. A gente tem tanta coisa na internet ali para você pesquisar, fazer. Eu mesmo, no início, quando comecei, eu me espelhava em projetos. Às vezes eu visito para ver novos projetos, para melhorar talvez a minha abordagem quanto à arquitetura, porque eu também trabalho como arquiteto de software, como novas metodologias. É necessário, sabe? Um sênior, um full stack, ele não é full stack porque ele ficou 10 anos como desenvolvedor pleno. Entendeu? Não. O sênior, ele enfrentou no mínimo aí 10 anos de desafios. Porque ser e ficar parado é muito vago, sabe? Quando você fica parado como desenvolvedor, você não está absorvendo experiência. E existe uma diferença muito grande de comportamento de um sênior, de um júnior, de um pleno. Eu vou explicar. O júnior, normalmente, é a pessoa que, em 2 ocasiões, terminou a faculdade, não teve nenhuma experiência, não obteve experiência no período de formação, o que eu acho isso muito ruim. Eu acredito que você, ao entrar na faculdade, você tem que buscar, durante o seu curso universitário, experiência. Eu demorei muito para entrar na faculdade, mas lá atrás eu já estudava desenvolvimento de software, entendeu? O júnior é isso, é o cara que terminou a faculdade e está ingressando no mercado de trabalho. Ou é a pessoa que já programava, mas nunca teve uma empresa a qual pudesse comprovar a experiência. Está em busca ainda do primeiro emprego. Mas ele conhece desenvolvimento, só não sabe como aplicar em projetos reais. Entendeu? Pleno é normalmente o desenvolvedor júnior que passou no mínimo aí de 3 a 5 anos como júnior, tá? E aí ele entra como pleno, ele ingressa, né, na senioridade de pleno, só que ele já sabe o básico e começa a trabalhar com legado, com sustentação de software. Porém, ele não tem as duas visões, ele não tem a visão ainda de back-end e front-end bem definidas. Ele está numa aprendizagem, ele está querendo entrar na fase avançada de desenvolvimento de software. E aqui não estou falando apenas, mas eu já desenvolvo, eu já estou no avançado como júnior em C#. Não, não é isso. Desenvolvimento de código não é apenas você saber codificar, mas é também saber como implementar. Não é porque o cliente chegou com uma loja virtual para você fazer que você vai sair implementando .NET ou NetCore, ou que você vai colocar um banco de dados Oracle, entendeu? Que custa aí a hora quase R$5.000. Não. Então vamos pensar, o pleno, ele passa ali de 3 a 5 anos, 7 anos talvez, como pleno, e aí ele estaria pronto para ser sênior. Não coloque na cabeça que ser sênior é ter a faculdade completa, que a faculdade não vai influenciar. A faculdade apenas vai te dar
um leque de opções, uma visão geral de tudo. Mas você realmente só vai obter senioridade passando tempos, passando por fases. Pode ser que um júnior não precise de tanto tempo para ir para pleno, porque às vezes ele pode passar por condições, experiências que exigem uma senioridade tão grande, sabe? Mas isso não é tão exato, tá? Normalmente, né, as pessoas elas precisam passar por tempos, por cada faixa de senioridade, tá? A gente chama de seniority level, aonde ele vai ter experiências. Já o sênior, né, ele é o profissional que sabe implementar, que conhece de arquitetura, que conhece de conceitos, que se tiver um problema na implementação, ele vai saber reverter, ou ele verificará uma outra solução. E ele faz tudo isso num tempo bem curto, porque ele sabe, ele conhece, ele tem experiências de realizar ajustes, entendeu? Ele tem uma visão muito mais calcificada, mais sólida. É claro que a taxa-hora de um sênior é muito mais alta, tá? Mas, mesmo que você queira estar numa faixa, numa senioridade que tem um benefício maior, você tem que pensar na complexidade, no nível de complexidade que você vai ter. Ó, só para explicar para vocês, tá? Tornar como exemplo. Eu trabalho com Linux, trabalho com Windows, trabalho com banco de dados SQL, Oracle. Eu não tenho o hábito de desenvolver em Oracle, mas eu sei criar banco de dados, eu sei criar procedimentos armazenados, tá? Qual foi a minha base? Foi SQL. Depois eu estudei MySQL, estudei Oracle, estudei banco de dados não relacional, tá? Como o MongoDB, tá? Redis. Vocês vejam que assim, eu consigo ter conhecimentos de diversos estanques, de diversos containers, vamos dizer, entendeu? Eu sei o sistema operacional Linux, sei Windows, sei Mac, eu sei banco de dados, diversos tipos de bancos de dados, SGDBs, eu tenho conhecimento, tá? Isso aí não é para dizer que sou melhor, apenas é que eu consigo criar um projeto sozinho, ou eu consigo ter uma visão geral de vários tipos de projetos. É necessário que você tenha essa ideia, tá? Eu não estou aqui dizendo que para você ser um sênior, você tem que ter tido X anos como júnior, X anos como pleno. Mas normalmente é uma lógica, entendeu? Você não consegue, em um ano trabalhando numa empresa, estar pronto para ser sênior, porque tem tecnologias. A empresa que vai te contratar, o entrevistador que estará conversando com você, ele vai fazer essa lógica de pensamento, entendeu? Outra coisa, eu aconselho muitas pessoas a crie esse repositório no GitHub, torne-se público, porque as empresas, elas querem conhecer melhor você. Não é perda de tempo criar repositório, crie branches, né, trazendo a abordagem Gitflow, crie branch de desenvolvimento, branch de release, sabe? Faça integração. A gente tem vários serviços gratuitos aí como Continuous Integration, como Circle CI. A gente tem o Azure DevOps, que tem a sua parte gratuita, sabe?
conheça Cloud Platform. Entenda, voltando ainda para sênior, o sênior não é ter tempo de desenvolvimento de software, mas é conhecer um pouco de tudo. E ter foco, ter uma especialização. O sênior, ele não é generalista, ele é especialista. Porém, ele em pouco tempo consegue aprender uma tecnologia. Entendeu? Eu vou citar o meu exemplo. Eu não gosto de webforms, mas já trabalhei com webforms. Mas conheço. Sei diferenciar um webforms de um web application. Sei diferenciar um DDD de um MVC. Entendeu? Sei o conceito, a história da internet. Sei quem foi Martin Fowler. Sei a história do Agile. Trabalho com Agile. O que eu quero dizer também é que você não pode dizer que gosta de uma tecnologia e você não tem nada concreto que você fez com aquela tecnologia. Por exemplo, eu gosto de Angular, tá? E eu tenho projetos em Angular. Eu já fiz o site da minha empresa em Angular. Eu tive experiência, eu tive erros, eu soube consertar. Quer ver um exemplo? Migração de pacotes. Digamos que você está trabalhando com Angular JS. Você precisou migrar para o Angular 5. Você precisa ter tido experiência. A pessoa, quando ela tem influência numa tecnologia, ela sabe buscar na internet rápido, ela vai direto no foco. Ela algum dia acessou documentação da tecnologia. Seja C Sharp, seja PHP, seja .NET, seja NetCore, sabe? Ela sabe as dicas, as formas rápidas de se resolver um problema. Entendeu? A senioridade se atinge assim, é com prática. Não é porque você leu tantos anos, não é porque você fez tantos anos, mas é porque você praticou. Entendeu? Você normalmente, um sênior, ele usa uma tecnologia, tá? Mas ele tem conhecimento das outras. Eu preciso ter essa ideia. Ele sabe muito bem, ele pode saber trabalhar com Azure como Cloud Platform. Mas se ele pegar uma AWS, ele vai saber trabalhar, porque os conceitos são parecidos. O que muda é só o nome dos produtos, das ferramentas. Desenvolvimento de software é a mesma coisa. Eu, porque estudei JavaScript, e eu usei JavaScript já há muito tempo atrás, eu lembro que quando eu comecei a estudar Linux, já usava JavaScript. Quando fui trabalhar com Angular, foi tranquilo para mim, porque eu já usava JavaScript. Entendeu? Já trabalhava com Observable. Sabe? Você vê que as tecnologias, elas têm semelhança. Elas podem trabalhar de formas diferentes, mas elas têm semelhança. A tecnologia é isso. Um sênior, uma pessoa que tem uma senioridade avançada, ela sabe aplicar qual tecnologia. Ela não é um realtor. Ela não é um odioso de tecnologia. Entendeu? E eu venho aqui com esse vídeo trazer essa pegada. Crie seu repositório no GitHub, divulgue seu repositório, vá lá no LinkedIn, busque oportunidades, não tenha medo. Você pode quebrar a cara na primeira oportunidade, pode receber nãos. Não desanime, continue. Por quê? Eu atingi senioridade porque eu corri atrás. Eu comecei numa época, tá, que só era contratado desenvolvedor de software com a graduação completa. Mas eu não desisti, eu continuei estudando e tentando, até um dia que eu consegui a primeira empresa que me deu oportunidade. E eu lembro que nessa empresa eu entrei como suporte de software. Com 3 meses,
eu tive oportunidade para trabalhar com automatização de processos num cliente. E ali eu comecei a trabalhar minha programação. Eu consegui automatizar. Eu lembro que eu tinha que automatizar a assinatura de um cliente. Esse cliente não tinha uma assinatura. E eu criei em HTML. Colei no corpo do e-mail do cliente, configurei lá no gerenciador de e-mail dele. Deu certo, o cliente gostou, me elogiou. Era apenas para fazer um suporte ali, sabe? Mas eu criei a técnica. Eu automatizei processos. Eu trabalhava com infraestrutura. Veja que eu fui para desenvolvimento, mas eu já fui com conhecimento que eu tinha de infraestrutura, de suporte. E assim foi muito mais fácil. Eu fui com as ideias de que eu precisava atender o cliente, o usuário. E aí eu já tinha habilidades de como conversar com o cliente, com o usuário do sistema. Você entende? Então é isso. Eu venho com essa experiência trazer para você que você precisa moldar suas habilidades. Antes de correr atrás de uma oportunidade como sênior, tá? E por que eu falo isso? Porque eu tenho visto pessoas jovens já quererem começar como sênior. Só que não é assim, gente. A tecnologia ela tem que entrar aqui na cabeça, tem que entrar no sangue, sabe? Você tem que ter pessoas que você segue. Você tem que conhecer os homens lá do passado que trabalharam com C#, que trabalharam com Java, saber a história do Java, entendeu? Não existe não se espelhar em ninguém, não existe, sabe? Eu vou falar aqui, eu sigo tantas pessoas, Steve Jobs, já assisti vídeos de entrevista de Steve Jobs e quando ele era vivo, eu seguia ele, ainda sigo a página dele lá que ele tem, já assisti vídeos falando sobre internet, evolução da internet, eu vi Steve Jobs trazer para o mundo o Mac, tá? Linus Torvalds, tá? Fábio Akita, Igor, programador BR, entendeu? Martin Fowler e muitas outras pessoas. Rafael Bernardes. São todas pessoas que trabalham com tecnologia ou que trabalharam com tecnologia, sabe? Procure espelhar, ver formas diferentes de pensamento, tá? E depois de tudo isso, aí sim, você começa a mudar o seu pensamento, beleza? Se cadastre no NPM. NPM é o Node Packaging Management, né? É gerenciador de pacotes Node. Se cadastre lá, porque as empresas, quando contratam, elas verificam aonde você está cadastrado, se está numa comunidade. Você entende que para você ter uma senioridade, para você realmente ser um desenvolvedor de fato, você tem que ter passado por etapas, não pule etapas. Estude mais de uma linguagem, mas não todas ao mesmo tempo. Pega uma linguagem e tal. Só para vocês terem ideia, aí nesses 20 anos de desenvolvimento de software, agora no ano de 2020 eu estou começando com desenvolvimento mobile. Já tive experiências com Android, tá, em projetos particulares, mas assim, profissionalmente, esse ano está sendo o ano que eu estou começando. E tem pessoas que dizem ter 10 anos de desenvolvimento mobile. É tão curioso isso. E essas pessoas são as mesmas pessoas que quando eu perguntei sobre arquitetura não conheciam. Não existe um full stack que não conheça de arquitetura. Ele tem que conhecer. Tá?
Então, antes de você falar qual é o seu nível de senioridade, se avalie. Antes de ir para uma entrevista, pense em tudo isso que eu falei, para você ter sucesso. Porque a base de tudo é sinceridade. É muito bom ganhar altas taxas por hora de trabalho. Só que para isso você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que estar em contato com a comunidade. Não existe não ter contato com comunidade. Entendeu? Visite a comunidade do PHP, do Java, do C Sharp, do .NET, da tecnologia que você trabalha. Sabe? Esteja ali frequente. Ali você conseguirá recomendações para trabalho. Você conseguirá suporte. Entendeu? Conheça as empresas que utilizam essas tecnologias. As pioneiras. Conheça. Ok? Tenho certeza que você seguindo o que eu estou te falando, você terá sucesso. O meu nome é Lester Lucas, sou desenvolvedor de software e pretendo aqui com esse vídeo ter ajudado vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.